Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, lembrando que você pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp, o 459-9955-9899. O primeiro assunto é um assunto até um tanto quanto delicado de tocar, mas a gente tem que esclarecer, porque hoje a gente vê muito casos de pessoas que sofreram no passado e hoje estão sendo reconhecidas como os autistas, Paulinho. É um assunto que a gente tem sempre que falar, e principalmente hoje, que é o Dia Mundial. É necessário conversar sobre esse tema, sim, Moacir, até porque autismo não se cura, compreende-se, né? Então, com o objetivo de informar e sensibilizar a população de Foz do Iguaçu, um grupo de voluntários realiza hoje uma blitz educativa, justamente hoje no sábado, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que será agora à tarde na região do Boici, com a entrega de materiais, diálogo com a comunidade, justamente para pautar e debater esse tema. Então, quem está aqui conosco e vai falar sobre essa blitz, sobre o autismo, a necessidade de compreensão e debate na sociedade, e também sobre a associação que encaminha demandas e pautas relacionadas ao autismo, é a Larissa Moraes, ela que é terapeuta integrativa e orientadora parental, e o Johan Ribeiro, que é membro da Associação Solidária às Pessoas Autistas, a ASPAS. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Larissa. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Foz do Iguaçu. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre um tema tão importante, que é o objetivo desse dia, né? Conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce, sobre o transtorno, sobre a importância do tratamento e, principalmente, trabalhar a inclusão, a quebra do preconceito e o entendimento do que é o autismo, porque hoje a gente conta aí com mais ou menos entre 44 crianças que nascem, uma delas vai ser diagnosticada como autista. Então é uma porcentagem bem alta e a gente precisa falar mais sobre isso, fomentar mais essa ideia para que haja inclusão. A gente não inclui nada que a gente não entenda, né? A gente só inclui aquilo que a gente compreende. Então a população precisa estar mais preparada, a população, eu digo como um todo, professores, educadores, mercado de trabalho, porque os autistas crescem, né? Então falar sobre a inclusão é necessário, sim. Muito bem, Larissa, obrigado pela presença. Senhor Johan, muito obrigado pela sua presença, pela sua elegância, bem lembrada aqui pela Larissa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos os ouvintes da Clube, porque eu sei que tem uma quantidade enorme de ouvintes e eu estou muito feliz de estar aqui, porque, sabe, todas as pessoas que estão nos ouvindo, nenhum de nós está livre de ter um filho ou uma filha autista. E ter um filho ou uma filha autista não é o fim do mundo, não é uma questão de vergonha. Eu sou autista, eu tenho fiz 2 cursos universitários, tenho um monte de pós-graduação, atuei na Defensoria Pública do Paraná e passei em todas as minhas atividades por concurso, fui professor do ensino superior. Ser autista não diminui ninguém, mas é necessário, como disse a Larissa, ser compreendido. Não tem cura, mas melhora-se com o tratamento. Legal. A Larissa é mãe de 2 crianças, o Noah, né, que é autista e tem 10 anos, e o Olavo com 1 ano. O senhor Johan é avô do Douglas. Então vamos começar pela Larissa. Ô, Larissa, contextualiza pra gente o que é o autismo, quais são as suas características, as principais, para você trazer, como você disse, esclarecimento e informação para essa nossa conversa. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, em que a criança ela tem principalmente uma dificuldade na interação social e na comunicação, com outras perdas também, como, por exemplo, repetir padrões com movimentos estereotipados, dificuldade na manter o foco e visualizar, né, olhar nos olhos. Tem também coisas muito específicas que ela gosta de lidar, que a gente chama de hiperfoco, né, tentando trazer uma linguagem mais acessível à população, né. Então é aquela criança que ela tem dificuldade de interagir, ela tem interesses específicos em alguns objetos, ela tem movimentos que a gente fala que são movimentos regulatórios, então ela
mexe as mãozinhas ou fala muito algumas palavras como a ecolalia, que a gente chama. Ela tem dificuldade na alimentação às vezes, então ela é muito seletiva alimentar por conta da textura, do cheiro, da cor. Então tem umas especificidades que a gente observa na criança desde muito cedo, que ela é diferente das outras crianças, né? Isso pode ser observado, hoje a gente já tem um diagnóstico de crianças até menores de 1 ano, ali bem pequenininha mesmo, já há uma diferença. Antes os diagnósticos eram feitos a partir dos 3 anos, então a gente teve um ganho muito grande nos profissionais que foram se especializando nessa área, fazendo uma intervenção mais cedo, porque a gente aproveita a neuroplasticidade daquela criança para que ela desenvolva essas habilidades que estão faltando, ou diminua a sensibilidade ao ambiente. Então é uma criança muito sensível ao ambiente. O que um barulho não incomoda uma criança, para o autista incomoda. O que uma textura de roupa não incomoda, para um bebê autista, uma criança autista incomoda demais, né? Então são peculiaridades que a gente vê, mas que com intervenção, com uma terapia ocupacional, uma fonoaudiologia, uma psicologia, vai ajudar demais ao desenvolvimento neurocognitivo e sensorial dessa criança. Vou complementar, seu João. O senhor falou que percebeu-se autista com uma certa idade, né? Antes o senhor era taxado como o Antipático. o antipático, o zangado da turma, né? Conta pra gente um pouco dessa sua experiência brevemente, por favor. Veja, eu tenho 71 anos. É óbvio que, quando nasci, não se falava em autismo. Então eu não tinha os meus amigos, entre aspas, eles ficavam, vamos dizer assim, num canto brincando e não me convidavam para brincar. E eu achava que eles não queriam que eu fosse, eu ficava quieto, às vezes, num outro canto, olhando. Por quê? Sei lá por quê. E assim eu cresci, meio que sozinho. Então eu ficava lendo, acabei adquirindo o hábito da leitura e assim vivi. Quando meu netinho nasceu, que é a razão de eu estar em Foz do Iguaçu, nós notamos, a família notou que ele tinha algumas particularidades. E aí foi consultar, minha filha levou ao médico e foi encaminhado para fazer vários exames. E eu acompanhei a minha filha, numa clínica muito famosa, muito boa em Curitiba. Quem nos atendeu foi a diretora da clínica, e eu acompanhei várias sessões. Na última sessão, ela disse assim: eu achei o senhor uma pessoa interessante. O senhor não quer fazer teste para ver se o senhor é autista? Aquilo não quero. Eu sou assim. Mesmo porque já aos 60 e poucos anos de idade não tinha por que fazer teste. Aí vim para Foz do Iguaçu, porque a minha filha teve uma infelicidade no casamento, separou, e o Douglas estava sendo muito bem tratado aqui por uma clínica da Gene Gouveia. E me levou junto para conhecer, porque daí eu vim para ficar com a minha filha, para que ela não ficasse numa cidade onde ela não conhecia ninguém, sozinha com uma criança autista. Eu vim morar com ela. E fui na Gene Gouveia também. E lá me disseram: o senhor não quer fazer teste? Porque a gente percebe que... foi até a senhora Sami, é uma pessoa muito, muito querida. Nós percebemos que o senhor tem muitos sintomas que o Douglas tem. E eu resolvi fazer. E aí foi diagnosticado o autismo. Eu tenho uma prima que é neurologista em Curitiba e ela disse: Joran, eu já imaginava, mas não tinha direito de te falar. E assim, eu fui diagnosticado também. Para mim não mudou nada, mas eu entendi as minhas limitações da vida. Isso ajudou nessa relação com o netinho agora? Tem uma entrevista dele feita por uma das TVs aqui de Foz, e entrevistaram ele, daí a repórter disse assim, ele tinha 4 aninhos, a repórter disse assim: e o seu avô? E ele falou: é o meu maior amigo que eu tenho na minha vida. Não precisa dizer mais nada. Então não preciso lhe dizer mais nada. Muito bem. Larissa, sobre o tratamento que você iniciou a sua
fala e a sua reflexão. É certo dizer que não existe um tratamento único? Em que idade existe uma idade certa para procurar um profissional? Busca-se o profissional a partir de qual compreensão? Então, os pais, geralmente, o que acontece, né, na vida real? A criança, já na idade pré-escolar, começa a ir na escolinha, às vezes os professores observam alguma coisa, como, por exemplo, criança que ainda não fala, né, ou tem muita dificuldade com desfraude, ou ela fica excluída, não consegue sociabilizar. A professora chama a mãe, conversa com a mãe, e a partir daí é que a mãe vai aceitando, porque também há uma questão familiar aí, né? As mães, a família como um todo, entra num processo de luto e negação, de não querer ver muitas vezes. Então, acho que é o que mais dificulta a chegada a um profissional para poder começar uma investigação. Então, a escola, nessa interação, às vezes encaminha e a mãe vai para começar a investigar. E o que é muito interessante, antes, como eu comentei, né, o diagnóstico era mais tardio, porque é um diagnóstico clínico, não há um exame que comprove o autismo. Então, é uma série de observações e testes, né, para que se constate e se dê o diagnóstico e o laudo. E a partir daí, a depender da necessidade e da dificuldade que a criança apresente, é que ele vai ser encaminhada para determinados profissionais. Então, a gente tem hoje, por exemplo, autistas que são verbais e autistas não verbais. Então, uns vão precisar mais de um fonoaudiólogo por mais tempo, por exemplo. Outros têm uma dificuldade mais sensorial, então tem que fazer uma dessensibilização sensorial. Então, aí a TO entra a TO é terapia ocupacional, entra com mais sessões para encaminhar aquela criança. Por isso que a gente chama de TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou seja, é uma gama de sintomas, não existe um autista que seja igual ao outro, tem um conjunto de sintomas que se parecem e se complementam, mas cada um é único, né? Todos eles têm muita dificuldade de interação social, sim, né? Manter um diálogo, começar um diálogo. Todos eles são tidos como sinceros demais, né? Por isso que o Joran era tido como antipático, porque eles falam e para eles é muito tranquilo falar. O Noah, meu filho, ele tem 10 anos e ele pergunta coisas que deixam as pessoas deslocadas, mas que para ele é completamente normal. Então, coisas que pra gente, por exemplo, são tabus, como falar de morte, de luto, ou até mesmo de sexo, ele pergunta de naturalidade porque aquilo pra ele é como se fosse uma pergunta normal. A gente é que tem todo um preceito, uma forma de falar, um jeitinho, né? Eles não têm muito esse jeitinho de chegar. Então, essa observação das interações sociais, né? O momento de falar, o que é vergonhoso falar, o que não pode ser falado, eles não conseguem, às vezes, perceber, a não ser que estejam ajuda ao longo da vida, e mesmo assim é uma característica deles. Eu acho que a maioria deles levam pro resto da vida. E nesses 10 anos, você percebeu que a sociedade tem mudado com relação ao autista? Como disse o senhor Joran, lá atrás era tratado, era colocado num canto, você tem algum tipo de problema, a gente não quer se misturar. Você que é mãe de um autista há 10 anos, você tem percebido uma evolução da sociedade para o trato com o autista? Em uma proporção, sim, pelo fato da gente hoje saber que existem níveis de suporte. Antes, os autistas mais conhecidos eram aqueles de nível de suporte alto, então nível 3, por exemplo, que eles tinham muita dificuldade, eram aqueles autistas que ficavam mais estereotipados, se balançando, que não se comunicavam. Então esses eram os conhecidos. E os níveis de suporte baixo, que antigamente eram os níveis leves, como eram chamados, não eram diagnosticados. Então, olha só o caso do Joran. Passou uma vida sem diagnóstico, porque ele é nível de suporte baixo. Ele conseguiu levar a vida adiante, trabalhar, casou, teve filho, fez formação. Então, esses autistas não eram conhecidos. E a população tinha muita dificuldade de aceitar o autismo severo, que era aquele nível de suporte alto. Quando a gente entendeu que havia vários níveis, vários suportes, e integrou isso, e a gente viu, é muita gente autista, a população geral hoje. Você vai numa escola, não tem uma escola hoje que não tenha alunos que estão dentro do espectro autista. E muitos deles ainda nem foram diagnosticados, porque a família ainda nem olhou para isso, não se quis olhar para isso. Quanto mais o suporte é leve, mais difícil o diagnóstico, porque a família também dificulta isso, né? A família nega e quer esconder aquilo. Vou dar continuidade para esse assunto com o senhor Joran. Pode, fique à vontade. Veja, a Larissa falou uma verdade. Eu, por exemplo, era conhecido, o Joran é grosso, fala, mas é essa dificuldade.
E só que isso eu fui aprendendo. A gente acabou, tive uma ajuda maravilhosa da minha mãe, que me ensinou muito. Então isso me ajudou bastante. Mas hoje tem o tratamento. Então é preciso que os pais entendam que o autismo não é o fim do mundo. Quanto mais cedo tratar, melhor a criança vai alcançar níveis de convivência que é bom para a sociedade e é muito bom para a criança. Então, veja, a Alice falou bem, eu sou um autista que eu consegui vencer na vida dentro daquilo que eu fiz. Eu sou um homem realizado, graças a Deus. Mas também graças a muita dedicação da minha mãe, que me ensinou muito. E isso é importante. E queria fazer uma parte, por favor, me permitam. Meu neto ele ficou numa escola privada aqui de Foz do Iguaçu, não vou mencionar o nome porque não é importante, mas não teve inclusão. E nós tiramos esse menino, meu neto, dessa escola, e de tantas pessoas dizem assim, coloque numa escola pública municipal, e nós colocamos. E aquilo que era, ele me falou, eu disse assim, você gostava da escola tal? E ele me disse, ele tem 8 anos hoje, ele disse assim, vô, foi a pior fase da minha vida. E dessa escola está gostando? Vô, eu adoro lá. Mas ele teve uma crise semana passada. E me chamaram, quando eu cheguei, estavam 3 ou 4 professoras conversando com ele, acalmando, administrando a crise. Isso é muito importante. Então, claro, ainda falta muito na escola municipal, sempre vai faltar, mas existe muito acolhimento na escola municipal. E o meu neto estuda na escola Cândido Portinari, ali na Vila A. E eu sou grato àquelas professoras porque ninguém me contou. Eu vi. Elas, sabe, ele estava descalço, uma se ajoelhou, para pôr o sapato nele, para ajudar, porque ele estava em crise. Isso é importante. E isso tem que ser valorizado. Eu quero aproveitar, eu dei o nome da escola, eu não consegui identificar o nome das professoras, mas eu quero agradecer às professoras que fizeram isso. De público, aproveitar essa oportunidade. Fica o registro, então, aí, aos profissionais da educação lá do Colégio Municipal Cândido Portinari, né? O seu João, ainda desenvolvendo esse assunto, qual que é o papel da família no apoio às crianças, o acompanhamento, de dar esse primeiro passo que a Larissa acabou de elencar aqui, que é procurar ajuda de um profissional, e também depois acompanhar a criança nos procedimentos de terapias, ou seja, integralmente, né, dar esse apoio, esse suporte necessário para as crianças. Qual é o papel da família no seu entendimento? Olha, eu vou ser muito sincero, não é entendimento, é experiência. Eu vi na Gene Gouveia uma coisa, muitos pais levavam a criança lá, a criança fazia a sessão de atendimento e pronto, ia embora, acabou. O meu neto tinha problema com fala. Nós levávamos lá a fonoaudióloga, treinava ele lá e chamava a minha filha assim, olha, ele tem que treinar em casa tal coisa. Em 2 tempos, ele resolveu o problema de fala dele. Então, o que acontece? Quando a família ajuda, quando a família complementa a atividade do técnico, aquilo é rápido, o tratamento é perfeito, a criança melhora assim, que ficaria como você, sabe, a criança, não dá para dizer quem é o autista, quem não é. Por quê? Porque a criança resolve as suas dificuldades, ou pelo menos fica muito próxima dessa solução. Se a família não ajuda, eu estou pagando, sim, mas ele faz 2 vezes por semana, 40 minutos, 1 hora. Se você fizer 10 minutos por dia, olha a ajuda que vai dar. Então, a família ajuda, a compreensão da família é essencial. Você concorda, Larissa? Eu vou te fazer 2 perguntas em uma, em relação ao papel da família, que o Sr. Johan acabou de pontuar, né? Inclusive problematizando essa questão, não basta só terceirizar, né? Olha, eu estou colocando na clínica mais cara que existe,
e já fiz a minha parte, né? Há uma série de outras questões que são também papel da família. E te perguntaria também em relação à educação, a importância da escola para o desenvolvimento da criança autista, né? A gente está caminhando para ter uma escola, uma educação mais inclusiva, com profissionais qualificados, com estrutura. Enfim, 2 perguntas em uma para você dar sua opinião. Acho importantíssimo a gente falar dessa questão da família, porque por detrás de um diagnóstico, a gente tem um pai e uma mãe que recebeu o que a maioria das vezes parece ser uma sentença e não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, o que eu faço? E agora? Recebi um filho autista. Então, passa milhões de coisas pela cabeça dos pais e eles ficam perdidos por um tempo. E eu, como orientadora parental, trabalho diretamente com os pais, eu não trabalho com os autistas. E é justamente a gente cuidar dessa família, desses pais, para que eles tenham condição de ser melhores para eles e para aquela criança, adaptar. É porque muda tudo, né? Adaptar uma nova rotina, adaptar a essa questão de levar nas terapias, a vida muda muito. E entender e começar a mergulhar nesse universo que é a criança. Então, isso é uma fase de luto que a família passa. E ela precisa de ajuda, tanto para entender o que é o autismo, o que o meu filho apresenta. Sai daquele pensamento de que, às vezes, ele está numa crise e a família pensa que é uma birra. A avó fala, o tio interfere, o fulano interfere e fala: isso daí é falta de limite, essa criança é mal educada, olha só. Porque, por exemplo, se o Noah estivesse aqui, num ambiente diferente, ele provavelmente estaria andando para se regular. Então, eles usam o movimento para se regular. Mas a pessoa que não entende isso pensa que é uma criança hiperativa, agitada ou mal educada, não consegue ter limite, parar, aquietar, né? Então, na hora que o pai e a mãe, primeiro, compreende o filho, a necessidade de autorregulação dele, por que ele faz determinado movimento, determinada fala, por que ele rejeita determinado objeto, som, cor, cheiro, aí é a primeira inclusão. Aí a gente conseguiu fazer um excelente futuro para essa criança. A família acolheu. A gente vai agora para a segunda inclusão, que é a mãe e o pai querer estudar pelo menos um pouco do que funciona cada terapia, o que a fonoaudiologia faz, o que a terapia ocupacional faz, o que a psicologia faz, para que eu consiga junto fazer em casa como o Joran trouxe, a minha parte que me cabe, porque são 1 hora que ela passa com o terapeuta e horas que ela passa na semana comigo, e com o pai, com os irmãos e com a família, né? E aí, a maioria das mães, ao longo do tempo, vai virando ativista, né? Aqui a gente tem muito isso. Nós temos 3 grupos de WhatsApp aqui em Foz, muitas mães. E a gente vira mesmo ativista da causa, porque o autismo, ele passa a integrar grande parte da nossa rotina. Tudo muda, né, para os pais. Então, o jeito de sair, a previsibilidade que a gente precisa dar para a criança. Então, realmente, é uma fase para que a família se adapte. E a escola entra como coadjuvante, tanto na inclusão, para que a criança tenha a oportunidade de sociabilizar, de aprender na prática o que ela pode fazer, o que ela não pode, o jeitinho dela, assim como o Joran, sozinho e junto com a ajuda da mãe. Foi conseguindo evoluir aos poucos, encontrar a forma dele de se comunicar, encontrar a forma dele de se vincular, encontrar a forma dele de não ficar tão excluído. As outras crianças também vão fazendo igual. Claro que com terapia isso avança muito mais rápido, né? Então, a escola tem esse primeiro papel de a criança ir na prática para a vida e ela ser acolhida e ela ir experienciando, que é o experimentar e vivenciando, e também de ela conseguir aprender num ambiente que seja mais inclusivo. Por que eu digo isso? Tem umas peculiaridades que, quando a gente pensa assim, poxa, eu tenho 30 alunos neurotípicos, que são crianças, que não existe a palavra normal, né? Mas os neurotípicos são os que não têm autismo. E 1 ou 2 crianças neuroatípicas na minha sala. Há algumas coisas dentro da sala eu preciso modificar para integrar elas. Às vezes é diminuir um pouco a luz. Às vezes é tirar tanto a parte visual, porque isso atrapalha eles, né? Eles se sentem visualmente muito sobrecarregados quando tem muita imagem colada nas paredes. Às vezes é na hora de ir bater uns parabéns que todo mundo começa a fazer barulho, bater palma e eles tampam o ouvido e aquilo demais. Então a professora vai adequando a sala de aula e a maneira e a didática para que eles sejam incluídos. E quando há uma ajuda do professor e quando há uma orientação também, porque o professor precisa de cursos de orientação, né, de uma formação para isso,
A integração é perfeita, sabe? É importantíssimo. Muito bem. Você falou dessa rede de solidariedade que se formam aí a partir de pais e mães, então passo para o Sr. Johan para ele falar um pouquinho sobre a Associação Solidária de as pessoas autistas, aspas, aqui de Foz do Iguaçu. Que trabalho que essa associação faz, Sr. Johan? Veja, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, a senhora Sâmia, que eu já mencionei, ela trabalhava ela trabalhava na Gene Gouveia. Ela me disse que queriam fazer uma associação, mas que custava muito caro fazer o regulamento. Como eu fui defensor, atuei na Defensoria Pública há muitos anos, sou advogado, eu digo, não, eu faço. E fiz o trabalho profissional para que houvesse um estatuto. Foi registrado tal e a aspas surgiu. Foi feita muita divulgação sobre o autismo. Houve um trabalho fantástico de uma colega nossa que foi embora daqui, lamentavelmente, a Juliana Tenêncio. Ela conseguiu que um restaurante, vejam vocês que fantástico, cedesse uma vez por mês, se não me falha a memória, um espaço para que nós fizéssemos reuniões com os pais sobre determinados temas que interessavam ao autismo. Então foi feita muita divulgação. Porém, faltou uma coisa que está prevista no Estatuto e que nós queremos fazer, que é também disponibilizar tratamento. Sabe? Porque nós temos um problema muito grande. O profissional precisa sobreviver. E nós precisamos, e tem gente que não pode pagar o tratamento. Então, o que se pretende? Possibilitar, ajudar o Estado. Porque o grande problema do Brasil, e eu não estou falando só de autismo, eu vou dizer para os senhores, todo mundo pensa que o Estado é aquela mãezona. E não é mãezona. A sociedade precisa se organizar e se ajudar. O mundo só vai melhorar quando nós nos entendermos como seres partícipes. O mundo só vai se tornar bom quando nós nos ajudarmos. Não, eu não vou dar dinheiro para essas aspas, porque eu não tenho nenhum filho autista. Meus filhos são tudo adultos, daí tem um neto autista. Não, eu não vou. Não, para mim não acontece, porque eu sou um sujeito de muita sorte. Aí ele quebra a perna. Então, não é assim que funciona. Acontece para qualquer um. Então, não custa nós nos ajudarmos. Eu agradeço vocês que estão aqui nos ouvindo, porque é a oportunidade que nós temos de dizer, acorde. Isso pode estar na sua família hoje ou amanhã. Vamos nos ajudar. Sabe, em Curitiba tinha um centro de estudos e ao final a oração que se começava dizia o seguinte no final, né, o presidente dizia assim, que católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, espíritas se reúnam, se deem as mãos e construam um mundo melhor. É isso que nós precisamos. Nós precisamos da sua ajuda. Por quê? Mas eu não tenho um filho autista, mas pode ter. Mas se você não tem e não vai ter, que bom, mas ajude a si mesmo. Muito bem. E a entidade está em fase de transição nesse momento? Sim. O que aconteceu? Nós tivemos... eu me afastei da entidade, a entidade continuou, mas aí terminou a gestão da senhora Sâmia. Só que terminou bem na fase de pandemia. Então não tinha nem como se reunir, e naquela fase do ápice da pandemia não tinha nem como se reunir. Resultado, ela parou e tem que reiniciar. Então nós montamos uma chapa, estamos convocando os associados para ajudar, para fazer com que a aspas volte, retorne, mas retorne para realizar. Nós precisamos, Foz do Iguaçu precisa, sabe, tem 70 milhões de autistas no mundo, não é meia dúzia. Nós todos precisamos nos ajudar. Muito bem. Larissa, para a gente finalizar, qual a importância de blitz educativos, de ações assim,
para a sociedade, como a que acontece hoje à tarde no Boici, a partir das 17 horas, para que se dialogue, para que a população receba essas informações que vocês dois têm dividido aqui com o nosso ouvinte aqui na Clube. É muito importante para a quebra do preconceito, do rótulo, né, e para a gente aprender a incluir. Porque hoje a gente conta, inclusive no mercado de trabalho, com muitos autistas que participam. Então, às vezes a gente não tem um filho, nem tem um neto, mas tem um colega de trabalho. Tem uma pessoa que eu quero contratar na minha empresa, se eu for empresário, né, que também é autista. Quando eu conheço o que é, sai da sombra e vem para a luz da lucidez, né, do o que é, quais são as dificuldades, o que eu posso fazer para ajudar, como que eu posso fazer uma contribuição. Isso é o que inclui, né? É você aceitar que todos nós somos diferentes e que precisamos ser respeitados naquilo que a gente é. Eu queria só aproveitar para poder fazer um adendo, né? Agora há pouco, numa fala minha, eu falei relacionado ao luto da família. Eu quero só me retratar, né, a respeito disso, que ficou uma coisa pesada, né? Eu digo que a família entra em luto no sentido da expectativa que os pais criam dentro de si daquele filho que chega, né? Então a gente cria... Ninguém quer receber um filho que tenha qualquer dificuldade, não é só o autismo, não. A gente, quando pensa em ser mãe e pai, a gente quer um filho perfeito, né? Então, quando a gente recebe qualquer diagnóstico, a gente entra nesse luto dessa expectativa que foi criada para que a gente entre em contato com a realidade e aceite aquela criança. Ficou bem entendido aí, Larissa. Fique tranquila. A gente agradece muito a sua participação, te parabeniza aí pelo trabalho, por esse esforço também de juntar pais e mães, envolver a sociedade aí para discutir e para levar à frente aí essas demandas em torno do autismo aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado vocês pelo espaço que foi aberto para nós, né? E a gente espera que esse movimento ele se multiplique. Esse mês a gente vai fazer alguns movimentos ainda, porque é um mês que foi tido como mês azul, né? E durante o ano, enquanto a associação voltar, a gente quer realmente realizar, como o Joram bem falou, fazer diferente. Obrigada. Seu Joram, muito obrigado por trazer a sua experiência, seu conhecimento e as informações que apresentou aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador nesse sábado. Eu agradeço muito a vocês e gostaria de pedir, por favor, ao seu ouvinte, entenda que nós não estamos sozinhos no mundo. Ajude. É tão pouco que se pede, não precisa ser o mundo. Ajude. Cada um fazendo um pouquinho, soma, e isso faz a diferença. Obrigado. Nós que agradecemos. Então tá aí, Moacir, é contigo, como finalizou aqui o seu Joram. Somar é verbo e está aí ao alcance de cada um de nós. Cada um de nós pode ajudar e pode fazer a diferença nesse mundo. Muito bem, parabéns aí a todos que estão conosco. Só vamos salientar aí os nossos ouvintes internautas que falaram na live. Aí a Eliane Renata Ferreira diz que foi uma excelente entrevista, parabéns pelo tema, sempre é importante falar desse tema. E também o Tony Cleverson Correia disse que o tema do autismo tem que ser diário, conversar sempre. E agradecer também quem ajudou, né, a fazer essa entrevista ser possível. Deixa eu ver aqui quem que falou. Foi a Juliane, né, que está conosco aí também. Então, um grande abraço, ela que ajuda a organizar e fez essa ponte, né, esse link aí com o senhor Juan e também com a Larissa. Marco Zero, onde tudo começa.